Seção 2 das espécies. Artigo 48. A debênture poderá, conforme dispor a escritura de emissão, ter garantia real ou garantia flutuante, não gozar de preferência ou ser subordinada aos demais credores da companhia. Parágrafo 1º. A garantia flutuante assegura à debênture privilégio geral sobre o ativo da companhia, mas não impede a negociação dos bens que compõem esse ativo. Parágrafo 2º. As garantias poderão ser constituídas cumulativamente. Parágrafo 3º. As debêntures com garantia flutuante de nova emissão são preferidas pelas de emissão ou emissões anteriores, e a prioridade se estabelece pela data da inscrição da escritura de emissão, mas dentro da mesma emissão, as séries concorrem em igualdade. Parágrafo 4º. A debênture que não gozar de garantia poderá conter cláusula de subordinação aos credores quirografários, preferindo apenas aos acionistas no ativo remanescente, se houver em caso de liquidação da companhia. Parágrafo 5º. A obrigação de não alienar ou onerar bem imóvel ou outro bem sujeito a registro de propriedade assumida pela companhia na escritura de emissão é abonível a terceiro, desde que averbada no competente registro. Parágrafo 6º. As debêntures emitidas por companhias integrantes do grupo de sociedades, artigo 265, poderão ter garantia flutuante do ativo de duas ou mais sociedades do grupo. Seção 3. Criação e emissão. Competência. Artigo 59. A deliberação sobre emissão de ações é da competência privativa da Assembleia Geral, que deverá fixar, observado que a respeito dispor o Estatuto: 1. O valor da emissão ou os critérios de determinação do seu limite e a sua divisão em série, se for o caso. 2. O número e o valor nominal das debêntures. 3. As garantias reais ou a garantia flutuante, se houver. 4. As condições da correção monetária, se houver. 5. A conversibilidade ou não em ações e as condições a serem observadas na conversão. 6. A época e as condições de vencimento, amortização e resgate. 7. A época e as condições do pagamento dos juros, da participação nos lucros e do prêmio de reembolso, se houver. E 8. O modo de subscrição ou colocação e o tipo das debêntures. Parágrafo 1º. Na companhia aberta, o Conselho de Administração pode deliberar sobre a emissão de ações não conversíveis em ações, salvo disposição estatutária em contrário. Parágrafo 2º. O Estatuto da Companhia Aberta poderá autorizar o Conselho de Administração a, dentro dos limites do capital autorizado, deliberar sobre a emissão de debêntures conversíveis em ações, especificando o limite do aumento de capital decorrente da conversão das debêntures em valor do capital social ou em número de ações, e as espécies e classes das ações que poderão ser emitidas. Parágrafo 3º. A Assembleia Geral poderá deliberar que a emissão terá valor e número de série indeterminado dentro dos limites por ela estabelecidos.
Parágrafo 4º. Nos casos não previstos no parágrafo 1º e 2º, a Assembleia Geral pode delegar ao Conselho de Administração a deliberação sobre as condições de que trata os incisos 6 a 8 do caput e sobre a oportunidade da emissão. Limite de emissão. Escritura de emissão. Artigo 61. A companhia fará constar da escritura de emissão os direitos conferidos pelas debêntures, suas garantias e demais cláusulas ou condições. Parágrafo 1º. A escritura de emissão, por instrumento público ou particular, de debêntures distribuídas ou admitidas à negociação no mercado, terá prioritariamente a conversão de agente fiduciário dos debenturistas. Artigos 66 a 70. Parágrafo 2º. Cada nova série da mesma emissão será objeto de aditamento à respectiva escritura. Parágrafo 3º. A Comissão de Valores Mobiliários poderá aprovar padrões de cláusulas e condições que devam ser adotados nas escrituras de emissão de debêntures destinadas à negociação em bolsa ou no mercado de balcão e recusar a admissão ao mercado da emissão que não satisfaça esses padrões. Registro. Artigo 62. Nenhuma emissão de debênture será feita sem que tenha sido satisfeito os seguintes requisitos: 1. Arquivamento no Registro do Comércio e publicação da ata da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração que deliberou sobre a emissão. 2. Inscrição da escritura de emissão no Registro do Comércio. 3. Constituição das garantias reais, se o caso. Parágrafo 1º. Os administradores da companhia respondem pelas perdas e danos causados à companhia ou a terceiros por infração deste artigo. Parágrafo 2º. O agente fiduciário e qualquer debenturista poderão promover os registros requeridos neste artigo e sanar as lacunas e irregularidades proventuras existentes nos registros providos pelos administradores da companhia. Neste caso, o oficial do registro notificará a administração da companhia para que lhe forneçam as indicações e documentos necessários. Parágrafo 3º. Os aditamentos à escritura de emissão serão averbados nos mesmos registros. Parágrafo 4º. Os registros do comércio manterão livro especial para inscrição das emissões de debêntures, no qual serão anotadas as condições essenciais de cada emissão. Seção 4. Forma, propriedade, circulação e ônus. Artigo 63. As debêntures serão nominativas, aplicando-se no que couber o disposto nas seções 5 a 7 do capítulo 3. Parágrafo 1º. As debêntures podem ser objeto de depósito com emissão de certificado nos termos do artigo 43. Parágrafo 2º. A escrituração de emissão pode estabelecer que as debêntures sejam mantidas em contas de custódia em nome de seus titulares na instituição que designar, sem emissão de certificados, aplicando-se no que couber o disposto no artigo 41.
Seção 5. Certificados. Requisitos. Artigo 64. Os certificados das debêntures conterão 1. A denominação, a sede, o prazo de duração e o objeto da companhia. 2. A data da constituição da companhia e do arquivamento e publicação dos seus atos constitutivos. 3. A data da publicação da ata da Assembleia Geral que deliberou sobre a emissão. 4. A data e ofício do registro de imóveis em que foi escrita a emissão. E 5. A denominação debênture e a indicação da sua espécie pelas palavras com garantia real, com garantia flutuante, sem preferência ou subordinada. 6. A designação da emissão e da série. 7. O número de ordem. 8. O valor nominal e a cláusula de correção monetária, se houver, as condições de vencimento, amortização, resgate, juros, participação no lucro ou prêmio de reembolso e a época em que serão devidos. E 9. As condições de conversibilidade em ações, se for o caso. 10. O nome do debenturista. 11. O nome do agente fiduciário dos debenturistas, se houver. 12. A data da emissão do certificado e a assinatura de 2 diretores da companhia. 13. A autenticação do agente fiduciário, se for o caso. Títulos múltiplos e cautelas. Artigo 65. A companhia poderá emitir certificados de múltiplos de debêntures e, provisoriamente, cautelas que as representem, satisfeitos os requisitos do artigo 64. Parágrafo 1º. Os títulos múltiplos de debêntures das companhias abertas obedecerão à padronização de quantidade fixada pela CVM. Parágrafo 2º. Nas condições previstas na escritura de emissão, com nomeação de agente fiduciário, os certificados poderão ser substituídos, desdobrados ou agrupados. Seção 6. Agente fiduciário dos debenturistas. Requisitos e incompatibilidades. Artigo 66. O agente fiduciário será nomeado e deverá aceitar a função na escritura de emissão das debêntures. Parágrafo 1º. Somente podem ser nomeados agentes fiduciários as pessoas naturais que satisfaçam aos requisitos para o exercício de cargo em órgão de administração da companhia e as instituições financeiras que, especialmente autorizadas pelo Banco Central do Brasil, tenham por objeto a administração ou a custódia de bens de terceiros. Parágrafo 2º. A Comissão de Valores Mobiliários poderá estabelecer que nas emissões de debêntures negociadas no mercado, o agente fiduciário ou um dos agentes fiduciários seja a instituição financeira. Parágrafo 3º. Não pode ser agente fiduciário a pessoa que já exerceu a função em outra emissão da mesma companhia, a menos que autorizado nos termos das normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. E b. Instituição financeira coligada à companhia emissora ou à entidade que subscreva a emissão para distribuí-la no mercado e qualquer sociedade por ela controlada.